lobby pela proibição de atletas russos, o governo britânico pediu aos principais patrocinadores corporativos que ajudem a pressionar o Comitê Olímpico Internacional, COI, a banir completamente os atletas russos e bielorrussos dos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, informou a mídia britânica neste sábado. Os meios de comunicação britânicos citaram uma carta enviada por Lucy Fraser, secretária de Cultura e Esportes, a 13 empresas, incluindo Coca-Cola, Visa, Intel e Samsung, tendo sediado os Jogos em Londres em 2012. Apreciamos a importância vital dos patrocinadores para a entrega bem-sucedida dos Jogos, escreveu ela. O COI recomendou que as federações esportivas internacionais excluíssem a Rússia e a Bielorrússia de eventos globais logo após Moscou lançar sua operação militar na Ucrânia em fevereiro de 2022. Atletas de ambos os países sancionados ainda podem participar de alguns esportes sob uma bandeira neutra, embora as proibições generalizadas permaneçam em vigor. O presidente do COI, Thomas Bach, sugeriu em setembro que os russos que não apoiam a guerra deveriam poder competir. Em janeiro, o COI disse que um caminho para atletas neutros com passaportes russos e bielorrussos deveria ser mais explorado. Mais de 30 países, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Japão, divulgaram uma declaração conjunta no mês seguinte, expressando fortes preocupações sobre a viabilidade de atletas russos e bielorrussos competirem como neutros. Moscou criticou repetidamente a proibição, acusando o COI de politizar o esporte. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou no mês passado que a ideia de os atletas do país competirem sob uma bandeira neutra era baseada em exigências inaceitáveis. Ela argumentou que tais tentativas de tirar nosso país do esporte internacional estão fadadas ao fracasso. Kiev considera renomear a Rússia. A questão precisa ser cuidadosamente trabalhada, afirmou o presidente Vladimir Zelensky. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, instruiu seu governo a considerar renomear a Rússia como a Moscovia, uma designação não oficial usada séculos atrás. A medida ocorre depois que uma petição insistiu que, ao usar a palavra Rússia, a Ucrânia está endossando uma reivindicação perigosa de que seu vizinho é descendente direto da Rus de Kiev. Em um comunicado na sexta-feira, Zelensky disse que se dirigiu ao primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, com um pedido de que a petição, que reuniu os 25 mil votos necessários para ser considerada, seja processada de forma abrangente. A questão precisa ser cuidadosamente trabalhada tanto do ponto de vista do contexto histórico e cultural, quanto do ponto de vista das possíveis consequências jurídicas internacionais, com a participação de instituições científicas no processo, acrescentou o presidente ucraniano. Comentando sobre o movimento, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que era mais uma evidência de uma tentativa de criar um anti-Rússia fora da Ucrânia. O nome a Moscovia remonta ao Grão-Ducado de Moscou, um dos principados da Rus de Kiev no final da Idade Média. O Estado russo moderno formou-se em torno deste centro de poder, mantendo as raízes históricas e culturais decorrentes da Rus. O autor da petição, apresentada no final de novembro de 2022, afirmou que o nome a Rússia deu motivos para uma maior invasão na história da Rus de Kiev, já que os estrangeiros costumam confundir as palavras a Rússia e a Rus. Muitos nacionalistas ucranianos rejeitam a noção de que os dois têm algum tipo de ligação histórica, argumentando que apenas a Ucrânia pode ser vista como a verdadeira herdeira da Rus de Kiev. A petição também exige que a palavra russo seja substituída por a moscoviano e que a Federação Russa seja renomeada como a Federação Moscoviana. Nos últimos anos, as autoridades ucranianas embarcaram em uma onda de renomeação, visando milhares de nomes de lugares que consideravam ligados à Rússia ou à União Soviética. A campanha se intensificou depois que Moscou lançou sua operação militar contra o país vizinho em fevereiro de 2022. Em outubro do ano passado, as autoridades de Kiev renomearam uma rua que homenageava o marechal soviético Rodion Malinowski, que desempenhou um papel proeminente na libertação da Ucrânia da ocupação nazista. O nome da rua agora celebra os heróis do Batalhão Azov, notório por seu apoio à ideologia neonazista.